A parte mais importante do seu computador chama-se janelas. Eu estou falando seja de notebook ou um computador de mesa. E é por isso que essa parte, né, as janelas, é, ela foi, na realidade, a palavra escolhida para poder ser o nome do sistema do computador. Ou seja, a palavra Windows, ela, na tradução dela, significa janelas. E por isso, eu preciso te ensinar passo a passo de como dominar as janelas. Domine as janelas do seu computador. A gente vai falar aqui da diferença entre janelas e abas, muita gente não sabe. A gente vai falar também dos tamanhos das janelas, então a gente vai falar de restaurar, maximizar, minimizar. A gente vai também dominar as abas, então vocês vão aprender a abrir um novo site, uma janela a mais ali de site. Outra coisa, vocês vão aprender a pular de um site para o outro, um site aberto. E outro, como fechar os sites que você não vai mais usar, tá? Então, para você começar a entender aqui a diferença de janelas e abas. Quando você abre qualquer coisa no seu computador, você está abrindo uma janela. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou abrir, por exemplo, aqui a minha internet. Vou abrir o Google Chrome, tá? Então, vou abrir o Google Chrome. Ele vai abrir uma janelinha. Isso daqui é uma janela, tá? Eu, por exemplo, eu posso abrir outra janela aqui. Vou abrir uma pastinha, por exemplo. Abrir uma pasta. Ok, isso também é uma janela, tá? Então, fica aqui na tela toda, é uma janela. Agora, o que são abas, Diogo? Abas é quando você está dentro dessa janela e você vai trabalhar com outras janelas dentro da janela, tá? É até um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma pastinha lá em casa, uma pasta, que ela tem diversas divisórias dentro dela. E aí você, nessas divisórias, você tem umas abinhas em cima, né? Para você acessar as divisórias. E é basicamente isso, tá? Então, quando você tem essas divisórias dentro da janela, isso nós chamamos de abas. E isso é muito comum aonde, gente? Na internet. Então, se você está aqui, por exemplo, estou no Google Chrome, eu posso acessar várias abas, várias janelas ao mesmo tempo aqui dentro. Então, lá em cima, por exemplo, eu tenho aqui um sinal de mais. Tá? Um sinal de mais. Esse sinal de mais aqui, quando eu clico, eu abri uma outra aba. Olha ali, ó. Agora eu tenho uma aba aqui e outra aba aqui. Se eu clicar nesse mais, vai abrir uma terceira aba. Vou clicar aqui, ó. Então, ó, tem uma aba aqui, outra aqui e outra aqui. Inclusive, cada uma delas, se você perceber, tem um X, ó. Um X aqui, um X aqui e um X aqui. Então, só para você entender aí. Primeiro, janela, você abriu, tá tomando a tela toda, aquilo é uma janela. Quando eu estou falando de divisórias dentro da janela, eu já estou falando de abas. Eu não estou falando mais de janelas. Agora, Diogo, beleza. E depois você vai aterrissar um pouco mais essa informação. Eu vou dar exemplos práticos. Agora eu estou sendo um pouco teórico, mas vai dar exemplo prático já já. O que eu vou falar agora? Eu vou falar de tamanho das janelas. Então, essa parte aqui eu já falei agora, a diferença de abas e janelas. Agora eu vou falar de tamanho das janelas. Quando eu abro uma janela no meu computador, quando ele está ocupando espaço, ele pode estar num tamanho médio, pode estar num tamanho máximo ou pode estar num tamanho mínimo. Tá? Eu queria anotar com vocês aqui para você entender. Então, quando eu estou falando de restaurar, eu estou falando, na realidade, de uma janela do tamanho médio. Quando eu estou falando de maximizar, eu estou falando de um tamanho máximo. Quando eu estou falando de minimizar, estou falando de um tamanho mínimo, tá? E cadê esses tamanhos todos, Diogo? Vamos lá. Vou abrir aqui uma janela. Vou abrir, por exemplo, aqui a janela do baúzinho, né? Que é o meu curso online. Deixa eu abrir. Esse é o curso online aqui. Ele tá grande. Como é que eu sei que tá grande, Diogo? Tá aqui em cima, ó, ocupando todo o espaço da tela. Então, você pode perceber que a janela está vindo e cobrindo todo o espaço da tela. Tá ou não tá? Tá. Isso indica, então, que essa janela está maximizada. Ela está no tamanho máximo. Ah, Diogo, mas eu gostaria de deixá-la um pouquinho menor.
deixar no tamanho médio. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá em cima, no canto superior direito, e clicar nesse quadradinho aqui. Esse quadradinho que está lá em cima, né? Tá ali, ó. Ele serve para colocar o tamanho da janela no tamanho médio, que a gente chama na informática de restaurar. Então, eu vou dar um clique lá em cima. Clico nesse restaurar. E você já percebeu que a janela já não está no tamanho máximo. Porque, ó, tô vendo lá atrás alguma coisa. Tô vendo ali em cima alguma coisa. Então, ela já não está no tamanho máximo. Se ela não está no tamanho máximo, ela não está mais maximizada. Ela não está... Ela está restaurada. Inclusive, quando a janela está assim, tá? Ela não precisa estar no tamanho pequeno, não. Ou no tamanho médio, não. Ela só não está maximizada. E isso significa janela restaurada. É uma janela que não está ocupando todo o espaço da tela. Tá? Entendeu a diferença, então, gente, de restaurar e maximizar? Inclusive, quando ela está assim, você pode movimentar essa janela. Se você parar o mouse aqui, ó, nessa primeira barra da janela, aqui em cima, eu posso clicar, segurar e arrastar. Ó. Olha aqui a janela, ó, vai para um lado e para o outro. Eu clico, seguro e arrasto ela e coloco para onde ela quer. Tá? Inclusive, ela não estava nem aparecendo. Lembrando que ó, o quadradinho fica aqui no canto, né? Mas não está nem aparecendo. E agora, Diogo? Você pode parar o mouse aqui na primeira barra, clicar, segurar e arrastar. Aí você tem aqui ó, o quadradinho para maximizar a janela. Tá? E ali é o que você coloca ele no tamanho máximo ou tamanho médio. Tá? Sempre esse quadrado aqui. Tá? Diogo, e o tamanho mínimo? Você falou que o tamanho mínimo, né? E agora? Inclusive, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu vou na internet, depois eu volto no meu texto, vou na internet, volto no meu texto. Como é que eu faço esse jogo de ir e voltar, né? É porque eu domino o minimizar. O minimizar e o desminimizar, ou seja, voltar ele para o tamanho que era. Primeiro você tem que entender onde fica o minimizar. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu texto, né? Estou aqui com o texto. Se você perceber, lá em cima, no canto superior direito, tem, do lado do quadradinho, ó, tem esse menos aqui em cima. Você tá vendo? Tem um menos lá, não tem? Ó, o menos aqui em cima. Quase não dá para aparecer. Se eu for na internet, tá? Vou aqui na internet, você vai perceber também que tem um menos lá em cima. Qualquer janela tem esse menos aqui em cima. Tá? Isso significa o que, gente? Minimizar. Tornar essa janela no tamanho mínimo. Beleza, ficou claro. Vou clicar no menos lá. Então, vou clicar com vocês, tá? Vou clicar no menos. Lá em cima, tá? Cliquei. Beleza. Ué, Diogo, você clicou no menos, mas essa janela sumiu. Ou seja, ela fechou. Ela não fechou, gente. A janela não fechou. Quando eu clico no menos, ela vem aqui para baixo, ó. Eu cliquei lá no menos, ela vem aqui para baixo, ó. Para a barra de tarefas. Tá? Aqui embaixo, na parte de baixo, fica o ícone. Então, como eu sei se está minimizado ou não? Eu estava na internet. Então, é esse íconezinho aqui, ó. Inclusive, tem um macete aqui. Você vai perceber que logo abaixo do ícone tem um tracinho, indicando que está aberto. Se eu parar o meu mouse ali, você vai ver uma coisa, ó. Vou parar meu mouse lá, ó. Olha, quando eu paro o mouse, o que aconteceu? Parei o meu mouse aqui e apareceu uma janela aqui em cima. O que significa? Ela está minimizada. Ela está guardadinha ali embaixo. É igual uma caneta que eu não estou escrevendo agora. Eu coloco em cima da mesa. Eu não guardei no meu armário. Eu não fechei no meu armário. Eu deixei em cima da mesa porque eu não estou usando agora. Mas ela está pertinho de mim que eu vou usar. Quando eu vou abrir, né, acessar ali uma janela, e essa janela, eu vou ainda utilizá-la, eu quero fazer alguma outra coisa, eu vou utilizá-la, eu não fecho a janela no X, que eu vou mostrar já já. Eu tenho que guardá-la na parte de baixo sem fechar. E isso significa minimizar. Então, a partir do momento que eu cliquei lá em cima no menos, lá naquele menuzinho lá em cima, ela veio aqui para baixo. Inclusive, é assim que eu estou alternando entre uma janela e outra.
O meu texto que eu estou digitando está aqui no Word, gente. Nesse íconezinho aqui. Se eu parar a seta em cima, olha o que vai acontecer. Ó, olha aqui, gente. O Word, o mini texto. Por quê? Porque eu não falei contigo que toda vez que eu tenho esse traço aqui abaixo do ícone, esta janela está aberta, mas ela está minimizada. Por quê? Não aparece nada na minha tela. Ela está minimizada, está aqui. Mas se eu parar a seta do mouse, vai aparecer um íconezinho em cima ali, ó, uma mini janela. Opa, peraí. Vou voltar lá. Uma mini janela. Aqui, ó, uma mini janela. Certo? Deixa eu até eu abrir aqui. Não, pronto, tá certinho. Deu para entender, pessoal? Então, como que eu faço para minimizar a janela? Eu clico no menos. E para onde ela vai? Ela vem para a parte de baixo do meu computador. E como é que eu sei que ela está minimizada? Primeiro, eu tenho que perceber o ícone e que tem esse tracinho embaixo. Quer dizer que ela está aberta e está minimizada. Tá? E aí, o que você faz para poder realmente ter certeza se ela está aberta? Se você parar o mouse em cima, vai aparecer uma mini janela. E aí você tem certeza que esse íconezinho veio para cá. Então, vou parar lá embaixo, ó, parei. Olha lá, ó, apareceu uma mini janela. Parei aqui, apareceu uma mini janela aqui e acabou. Agora, eu tenho certeza que está minimizado. Diogo, mas como que eu faço para desminimizar? Porque você está na internet, você sai de lá e vai para o texto. Depois você sai do texto e vai para a internet. Como que eu faço para sair de uma e ir para outra? Para minimizar uma e desminimizar a outra? Minimizar você já sabe, que é clicar no menos lá em cima e deixar ela quietinha aqui na parte de baixo. Quando eu quero desminimizar, eu vou aqui embaixo. Eu vou aqui embaixo e clico no ícone. Ele volta. Olha que legal. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu minimizei no menos lá em cima. E depois, quando eu quero voltar, eu simplesmente clico no ícone abaixo. A parte mais difícil já passou. Você já sabe maximizar, minimizar, restaurar, desminimizar, mover janela. Gente, muita informação, hein? O que você tem que fazer agora para poder abrir sites? Então, agora a gente vai começar a trabalhar com abas, tá? Abas. O que são abas, gente? No início da aula eu falei. São divisórias que tem dentro das janelas. Então, se você tem lá as abinhas, você tem divisórias lá dentro. Como que eu faço para abrir um novo site? Então, estou na internet, por exemplo. Vou abrir aqui Tô aqui no baúzinho do computador, tá? Onde estão minhas aulas. Quero abrir um novo site sem fechar esse. Quero abrir um novo site sem fechar o que eu tô. O macete está lá em cima. É nesse mais aqui na parte de cima. Esse mais que fica lá, ele não fecha o que eu estou acessando, não fecha, e abre uma nova aba. Então, eu vou clicar lá em cima para você poder ver. Vou clicar no mais. Diogo, mas fechou. Eu clicou no mais e acabou, abriu uma outra janela. Não, não fechou. Por quê? Porque se você perceber lá em cima, aqui ó, onde eu estou apontando, embora ele tenha aberto aqui ó, uma nova janela, lá na parte de cima ele preservou o que estava aberto. Olha isso aqui, gente, ó. Ele preservou a aula que estava aberta. Agora você pode perceber que ele abriu uma outra aqui, ó, quando eu cliquei no mais. Então, se eu quero acessar uma nova janela, o que eu tenho que fazer? Clicar no mais para abrir uma nova aba. E ele não fecha a que estava aberta. E você vai entender ali ainda como sair de uma para entrar na outra. Mas você já entendeu que para abrir uma nova janela, você vai clicar no mais quando estiver na internet. Ficou claro? Ficou combinado isso entre a gente? Toda vez que você estiver num site, você quer abrir uma nova janela, você vai clicar no mais na parte de cima. Esse mais vai abrir uma nova aba, uma nova janela na parte de cima. Ok? Legal? Ó, então vou voltar ali. Vou voltar. Tenho agora lá em cima uma janela aberta que estava anteriormente e uma nova aba.
eu posso acessar qualquer site. Então, eu vou, por exemplo, acessar aqui o Dia, que é um novo site, eu vou acessar. Ok, perceba que na parte de cima agora, eu tenho aquela janela do baúzinho do computador e do Dia aqui em cima. Perfeito. Diogo, mas beleza, quero deixar o Dia aqui, mas eu quero ouvir uma música no YouTube. Você faz o quê? Você clica no mais na parte de cima. Simples assim. Você vai clicar no mais, o que você vai fazer? Você vai ter 3 janelas abertas agora. Eu não cliquei ainda. Você tem uma aqui, você tem outra aqui, ó, e eu vou clicar no mais, vai abrir mais uma aba, mais uma janela. Vou clicar. Tá lá, ó. Gente, agora, ó, conta comigo. 1, 2, 3 janelas abertas. Você tem agora 3 janelas abertas. Ficou fácil você pular de uma janela para outra. Olha que legal, né? E aí, qual foi o macete para abrir novas janelas? O mais, gente. O mais. O mais faz com que você abra novas janelas. Ó, você já entendeu agora que abas são aquelas divisórias lá em cima na internet. Quando você clica no mais, você abre uma janela, tá? Agora, ok. Diogo, mas como que eu faço? Peraí, deixa eu só ver qual é a próxima. Como que eu faço para pular de um site para outro? Tenho lá 2 sites, 3 sites abertos que eu abri no mais e quero pular de um site para o outro. O que eu faço? Você simplesmente vai clicar no nome do site aberto. Então, ó, se você quer, por exemplo, no meu caso, tem 3 aqui. Se eu quero ir para o baúzinho, eu clico no nome do baúzinho lá em cima. É assim que eu vou para o baúzinho que está aberto já. Se eu quero ir para o dia, já está aberto, eu clico lá em cima no dia. Então, vou fazer isso. Antes disso, deixa eu abrir aqui a terceira aba. Vou abrir a aba do YouTube. Pera aí, YouTube. Pronto, abri o YouTube. Então, perceba que aqui eu tenho agora o baúzinho, eu tenho o dia e eu tenho o YouTube. Quero ir para o dia. Eu estou agora no YouTube, né? Tá aqui, ó, YouTube. Quero ir para o dia. Vou clicar no nome do dia. Estou no dia. Quero clicar agora no baúzinho. Clico lá em cima no nome. Então, como que eu faço para pular para o outro? Eu clico no nome da aba na parte de cima, tá? Então, ó, é simples, gente. Se eu quero sair de uma janela para ir para outra sem fechar, é só clicar no nome. Entenderam, galera? Entenderam? Então, ó, simples. Você vai clicar no nome das abas lá em cima e você pula de uma aba para outra. Beleza. Então, veja bem. Nós já trabalhamos também como abrir um novo site, que é clicando no mais. Agora, eu também já ensinei para vocês a pular de uma aba para outra. Então, clicando no nome. Top. Agora, gente, como que eu faço para fechar? Se eu não estou mais trabalhando com aquela página, se eu não estou mais trabalhando com aquele site, tá aberto lá em cima, tem um montão de sites, eu tenho 3 sites abertos. O que você tem que fazer? Você tem que fechar as janelas. Perceba lá em cima, gente, ó, que tem um xizinho. Um xizinho. E aí é só clicar no X que você quer fechar. Diogo, não quero mais o dia. Fecho no X do dia. Ó, o dia tem o X do lado. Olha ali, ó. Perceba que o X tá lá. Aí eu clico, bum, ele vai sumir. Vamos ver? Ó, fechei. Agora, o que eu tenho que eu cliquei no X? Ó? Eu tenho o baúzinho do computador e o YouTube. Certo? Eu tenho 2 janelas abertas.